O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estava falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. O Evangelho de hoje, Lucas nos conta após o episódio dos discípulos de Emaús que voltaram para Jerusalém para se reunir com os outros discípulos, para se reunir com a comunidade cristã, para se reunir com a igreja. E estando eles unidos, apareceu no meio deles o Senhor Jesus e disse: a paz esteja com vocês, a paz esteja convosco. É interessante que Lucas ele coloca que os discípulos ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Essa é a reação daqueles da igreja, dos discípulos, dos apóstolos, diante da aparição do Senhor Jesus no meio deles. O medo, eles estavam assustados, estavam receosos, quer dizer, eram pessoas humanas. E mesmo Jesus falando, sou eu, Jesus ainda teve que comer um pouco de peixe, comer alguma coisa para mostrar que ele não era um fantasma. E eles primeiro tiveram uma reação de medo, depois tiveram uma alegria imensa. Eis que nós também temos sempre essas sensações, esses sentimentos. Quantas vezes nós temos dúvidas da fé? Quantas vezes temos medo
de seguir o caminho de Cristo? Quantas vezes temos medo de escutar a voz de Deus e fazer a vontade de Deus diante de pessoas que nos dizem para fazermos outro caminho, outra estrada? E Jesus é aquele que vem no nosso meio para se mostrar a nós, para se fazer presente no nosso meio. Só que Ele se faz presente dentro da igreja, reunidos com os seus, reunidos em assembleia. Jesus, Ele pode até visitar um ou outro na sua casa, mas vai se manifestar plenamente na igreja, na reunião dos discípulos de Jesus. Na Santa Missa, Ele está verdadeiramente presente. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não possa tocar nas suas feridas, como Ele até ofereceu para os discípulos, os apóstolos que estavam lá, Ele também ofereceu as suas feridas, mostrou as marcas. Mas nós comungamos do corpo de Cristo. E Ele está presente. E Ele nos alimenta, nos fortalece. E é Ele que abre a nossa mente, abre a nossa inteligência. É Ele que quebra a dureza do nosso coração. É Ele que quebra esses sentimentos de medo, esses sentimentos de dúvidas. É Ele próprio que quebra. Jesus vai dizer que no Evangelho que era preciso se cumprir toda a Escritura que fala a respeito dele. Era preciso que Jesus Cristo morresse numa cruz. Era preciso que acontecesse tudo o que aconteceu para que nós pudéssemos quebrar a dureza do nosso coração, a dureza da nossa inteligência, para compreendermos o grande mistério de Deus. Porque se Jesus não morresse, nós íamos ficar presos na nossa mentalidade, no nosso pensamento, presos na nossa ignorância. Iríamos cometer injustiças. Nós vemos na primeira leitura que Paulo vai dizer que vocês fizeram tudo isso, agistes assim, por ignorância. Por quê? Porque não conhece o mistério de Deus. E nós vivemos muitas vezes numa superficialidade. Vivemos e não procuramos compreender o mistério de Deus, compreender a sua palavra, compreender os seus mandamentos. Não procuramos colocar na nossa vida os ensinamentos de Jesus Cristo. E com isso vivemos sempre com uma mentalidade mais mundana do que uma mentalidade cristã, do que uma mentalidade própria de um convertido. Pegamos mais os ensinamentos mundanos do que o ensinamento de Cristo. Aí um vai dizer, mas eu leio, eu tento entender, mas eu não entendo nada. Eu não compreendo a palavra de Deus. Mas é claro que não compreende. Porque se nós lemos a Sagrada Escritura com pensamento mundano, nós nunca vamos entender o mistério de Deus. Porque quem dá a chave de leitura para entendermos o mistério de Deus é o próprio Jesus Cristo. É Jesus que nos faz entender a Sagrada Escritura. Esses que Pedro disse que eram povo judeu, que vós matasses, vós o rejeitasses,
Era um povo judeu que estava indo em Jerusalém para cumprir a palavra de Deus. Era um povo que conhecia a palavra de Deus, só que era ignorante. Por quê? Porque quem nos ajuda a compreender o mistério de Deus, a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. É sobre a luz de Jesus Cristo que nós compreendemos toda a Sagrada Escritura. Então, se nós vamos ler sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre o rei Davi, devemos lê-lo tendo em mente Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou por nós. É Ele que deve iluminar a Sagrada Escritura. E é para compreender Ele e para aceitá-lo na nossa vida é que nós lemos a Sagrada Escritura. Não lemos para compreender o que aconteceu na história, porque a Sagrada Escritura trata da economia, da salvação de Deus, de como Deus salva o seu povo. E nós podemos compreender sobre a luz de Jesus Cristo, porque é Ele que quebra a dureza do nosso coração. É Ele que vai escrever no nosso coração os mandamentos de Deus, vai nos dar um coração novo, um coração de carne, tirar o coração de pedra, vai fazer com que a nossa inteligência se abra. É o Senhor Jesus que realiza tudo isso na nossa vida, que quebra todos os medos e que nos abre ao mistério de Deus. E Ele próprio nos abre, nos faz compreender para que nós possamos deixar aqueles projetos que nós temos e abraçarmos o projeto de Cristo, o projeto de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele tem um projeto que é maior do que o meu projeto. Ele tem algo a realizar no mundo que é maior do que o meu projeto. Eu entrando no projeto de Deus, eu consigo ajudar a Deus a realizar o projeto de Deus. E eu me realizo realizando o projeto de Deus, entrando nesse projeto de Deus. Por isso é necessário compreendermos a vontade de Deus na nossa vida. É necessário abrirmos o nosso coração, a nossa mente a Jesus Cristo ressuscitado. É necessário compreendermos que se Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou por nós, foi para que nós possamos nos abrir a Ele. E nos abrindo a Ele, nós procuramos nos converter, ter o perdão dos pecados e, sobretudo, ir neste mundo ser testemunha do Evangelho. Eis que o Senhor nos convida a anunciarmos o seu Evangelho com a nossa vida. Mas para isso precisamos conhecer bem a Jesus Cristo. E o conhecemos por meio da nossa oração e por meio da leitura da Sagrada Escritura. Conhecer a Sagrada Escritura aos olhos e à luz de Jesus Cristo, para podermos colocar em prática a sua vontade, podermos viver bem aquilo que Ele espera de nós. Paulo vai dizer que nós temos um defensor, que é Jesus Cristo, que nós não devemos viver desesperados, devemos confiar em Cristo, que Ele próprio se levanta para nos defender. Mas eu conheço a Deus se eu coloco na minha vida os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Não adianta eu falar que acredito em Cristo, acredito em nosso Senhor Jesus Cristo, mas não procuro viver os seus mandamentos.
nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, conhecê-lo, porque chegou o momento em que nós devemos colocar a nossa fé em primeiro lugar na nossa vida. Porque colocando a nossa fé em primeiro lugar na nossa vida, buscando conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor, nós teremos a vida salva, teremos a plenitude da vida. Se nós renegamos a nossa fé, nós teremos a perdição. Eis que o Senhor nos convida a nos abrirmos a Ele, a entendermos que foi necessário que Ele morresse por nós. Ele chegou ao ponto de dar a sua vida por nós, porque não adiantou todos os 3 anos Ele explicar aos apóstolos, não adiantou Ele fazer os milagres, não adiantou Ele fazer o bem. Ele precisou dar a sua vida para que nós compreendêssemos o quanto é necessário acreditarmos nele e seguirmos ele, o quanto é necessário deixarmos de lado as nossas ideologias para assumir na nossa vida Jesus Cristo nosso Senhor, porque com ele nós teremos a vida. Que o Senhor nos ajude a vencermos todos os obstáculos da nossa vida, esses obstáculos que nós enfrentamos, o medo, a angústia, que são normais que os homens enfrentem, mas que Jesus Cristo, que Ele é capaz de nos tirar esse medo, é capaz de tirar essa angústia. E se eu ainda vivo com medo, é porque eu ainda não o conheci verdadeiramente, ainda não coloquei em prática os seus mandamentos. Acreditemos em Jesus Cristo, compreendamos a sua vontade na nossa vida e tenhamos a coragem de convertermos e de vivermos esse perdão que o Senhor nos dá, para que possamos sermos testemunhas do Evangelho, para que possamos ser testemunhas de Jesus Cristo e vivermos a nossa fé iluminando este mundo de trevas.